Olá, olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma de nossas aulas, desbravando sobre a história do Brasil Imperial, a construção da nação. Esse que é um assunto que está presente no edital do Concurso Nacional Unificado 2024, na disciplina de Realidade Brasileira. Então, vamos agora aprender sobre o período regencial. Hoje, vamos mergulhar nesse período que foi um capítulo fascinante da nossa história, onde o Brasil se viu na encruzilhada de uma nova governança, sem um monarca adulto no comando, por exemplo. Este período estabelece as bases para entendermos como as diferentes organizações políticas disputavam o poder e como isso influenciou a formação da nossa identidade nacional. Agora vamos falar sobre a regência e a ascensão de Dom Pedro II. Vamos lá. Após a abdicação de Dom Pedro I, um novo desafio surgiu. Quem governaria o Brasil? Seu filho, Dom Pedro II, era um herdeiro legítimo, mas ainda era uma criança de apenas 5 anos. A solução encontrada foi a criação de um sistema de regência, um grupo de governantes que atuariam em nome do jovem imperador até que ele atingisse a maturidade. O período regencial durou de 1831 até 1840 e foi um verdadeiro teste para a jovem nação. Se a figura centralizadora de um monarca, o Brasil experimentou um aumento nos conflitos regionais, mostrando como diverso e complexo o país era. Os grupos políticos dessa época tinham visões muito diferentes para o futuro do Brasil. De um lado, os restauradores, que queriam o retorno imediato de Dom Pedro I ou a coroação antecipada de Dom Pedro II. Do outro lado, os liberais moderados e liberados exaltados, divididos entre a manutenção de um poder monárquico limitado e o desejo por um federalismo com maior autonomia para as províncias. Bom, este foi o início de uma dança política que definiria os rumos do Brasil. Cada grupo tinha suas próprias ideias de como o país deveria ser governado, refletindo a diversidade de pensamento e interesse que existiu em nosso território. No próximo segmento ainda dessa aula, vamos explorar agora as leis e instituições criadas durante esse período e como elas moldaram o período regencial. Vamos falar agora das reformas e instituições desse período. Avançando no período regencial, vamos analisar agora as reformas institucionais e as leis que buscavam estabilizar e organizar o Brasil durante um tempo de grande turbulência que foi esse. Bom, durante esses anos sem um monarca absoluto, o país viu o surgimento de importantes legislações e instituições. Uma delas foi o Código de Processo Criminal, que reformou a justiça e procurou organizar a aplicação das leis no país. Isso foi essencial para dar ao Brasil uma estrutura jurídica muito mais sólida, importante para qualquer nação que busca consolidar seu Estado de direito, não é mesmo? Bom, outra instituição criada foi a Guarda Nacional, que foi inspirada nas milícias cidadãs. Essa força elas tinha o objetivo de manter a ordem interna e proteger a Constituição e as liberdades fundamentais. Sua criação ela refletia as necessidades de um país vasto e diverso como o nosso, de contar com uma força que pudesse agir localmente, porém com um controle e uma orientação nacional. Tá? E não podemos esquecer do Ato Adicional de 1834, que foi uma espécie de emenda à Constituição de 1824. Sim, já tínhamos aí as primeiras emendas constitucionais. Esse ato deu mais poder às províncias, permitindo que eles tivessem mais autonomia e descentralização. Foi um passo significativo na direção do federalismo, um tema que até hoje é central na política brasileira. Bom, essas mudanças foram fundamentais para que o Brasil atravessasse esse período de regência sem um colapso total. Com a criação dessas instituições e leis, o país foi se adaptando e se organizando, buscando um equilíbrio entre a ordem e a liberdade, a unidade e a diversidade. Vamos agora explorar os conflitos e movimentos sociais que marcaram o período e como eles influenciaram o caminho para a maioridade de Dom Pedro II. Vamos lá. Bom, voltamos agora a nossa atenção para os conflitos regionais e movimentos sociais que marcaram o período regencial. A ausência de um imperador adulto no poder central trouxe um clima de instabilidade que se manifestou em várias revoltas e insurreições por todo o Brasil. Você já deve imaginar, né, que muito da sociedade se sentiam sem um domínio, sem uma autoridade. Bom, então já viu que pode ter acontecido, né? Bom, os conflitos regionais. Esses evidenciaram as disparidades e as tensões latentes nas províncias.
a instabilidade política se acentuou e vimos a eclosão de diversos movimentos separatistas. Esses movimentos não eram apenas lutas por autonomia regional, eles refletiam desejos mais profundos de mudanças sociais, econômicos e políticos. Um dos exemplos mais significativos de legislação do período foi a Lei de Feijó. A Lei Feijó, que pretendia abolir o tráfico de escravos. No entanto, apesar de estar no papel, a lei foi aplicada de maneira tão frouxa que, na prática, o tráfico continua existindo. Isso demonstra a complexidade dos problemas que o Brasil enfrentava e como as soluções legais, muitas das vezes, não eram nem suficientes para resolver questões que eram profundamente enraizadas. O período regencial foi uma época de experimentação política e social. As lutas, os conflitos desse período foram cruciais para o desenvolvimento da autonomia das províncias e para a formação do Estado brasileiro. Também nos mostraram que as leis precisam ser efetivas e não apenas teóricas para promover verdadeiras mudanças. E assim, encerramos a nossa segunda aula sobre os grupos sociais em conflitos no Brasil imperial e a construção da nação. Falamos sobre o período regencial e espero que essas discussões tragam novas perspectivas e entendimentos sobre a nossa história e que você possa levar essas lições para o dia a dia. Mantenham-se estudiosos e questionadores, pois é assim que construímos um futuro mais consciente e informado. Te convido para a nossa próxima aula, ainda falando sobre o período regencial. Temos muito ainda o que explorar desse período tópico do edital do Concurso Nacional Unificado 2024. Mas antes de encerrarmos aqui, te convido a resolver essa questão que vamos comentar no final. Vou deixar 1 minuto na tela para que a gente possa resolver depois. A questão é a seguinte: durante o período regencial brasileiro, diversas reformas e medidas foram implementadas com o intuito de reorganizar a estrutura política e administrativa do país. Entre essas medidas, assinale a alternativa correta. Com tudo que nós vimos aqui nessa aula, é para você responder de olhos fechados. Vamos lá, te espero até a resposta. Bom, então a resposta correta é a letra C. A Guarda Nacional, instituída em 1831, representou um esforço para estabelecer uma força militar que pudesse agir localmente nas províncias, mantendo a ordem e protegendo as liberdades fundamentais. Algo essencial no período marcado por instabilidades e conflitos regionais. As outras opções são incorretas. A Lei Feijó foi ineficaz na prática. O Código do Processo Criminal de 1838 buscou organizar a aplicação da justiça de forma mais efetiva e não centralizou o poder jurídico, tá? O ato adicional de 1834 aumentou a autonomia das províncias em vez de reduzi-la, tá? E os restauradores eram monarquistas, que apoiavam o retorno de Dom Pedro I e a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Com isso, agora sim, encerramos nossa segunda aula, mas não deixe de assistir nossa terceira aula sobre esse primeiro tópico de realidade brasileira. Te espero lá.